Boa noite, igreja, paz seja convosco. Amados, podem se assentar um pouquinho, só para dar aquela descansadinha. Somente aquela descansadinha rápida, tá? Rapidinho nós já vamos ficar em pé novamente para a palavra, mas dá um tempinho para já dar aquele descanso. Então eu cumprimentei os amados irmãos que estão em casas também, que vocês também possam ter um entendimento da palavra da melhor forma possível, que Deus venha trabalhar em nossos corações. Já está, né? Já está desde a abertura até desde o momento dos louvores, Deus já está trabalhando. Eu gostaria que os irmãos já estivessem abrindo a palavra em João. Nós vamos ver o capítulo 13, do 1 ao 20. É interessante que os irmãos, se eles puderem, já ficarem com as suas Bíblias abertas, enquanto eu estiver falando sobre o assunto, porque, se eu não me engano, é Hernanes Dias Lopes que fala que ele conhece o conhecimento, ele conhece a igreja, ele reconhece a igreja, o conhecimento da igreja, conforme os irmãos fecham a palavra. Ele começa a ler o texto, ele termina de ler o texto, o irmão fecha a Bíblia ali e já fica só prestando atenção. Quer dizer, não está conferindo, não está verificando se o que o irmão está falando está coerente. Então ele conhece o nível da igreja pelo fato das pessoas fecharem a Bíblia. Então fiquemos nós com as nossas Bíblias abertas e olhando e vendo se o que o pregador está falando está coerente com aquilo que está na palavra de Deus. Amém? Então, amados, agora podem ficar em pé, referência à palavra. Capítulo 13 de João, vamos ler o versículo 1 até o 20. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vai lavar os meus pés? Respondeu Jesus: Você não compreende agora o que estou lhe fazendo. Mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: Não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: Se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondendo Simão Pedro: Então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos, pois sabia que alguém ia traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar os pés, Jesus tomou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: Você entende o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que vocês façam como lhe fiz.
Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Não estou me referindo a todos vocês. Conheço os que escolhi, mas isso acontece para que cumpra a Escritura. Aquele que partilhava do meu pão voltou-se contra mim. Estou lhe dizendo, antes que aconteça, a fim de que, quando acontecer, vocês creiam que eu sou. E lhes garanto, quem receber aquele que a enviar, estará me recebendo, e quem me receber, recebe aquele que me enviou. Amém? Glória a Deus. Os amados irmãos podem se assentar. Obrigado, irmão. Deus abençoe. Texto muito conhecido, texto que retrata uma situação. Muitas vezes nós olhamos para a vida de Jesus e o ápice da vida de Jesus, da vida, é o término, quando ele foi para a cruz. Porque a cruz, a mensagem da cruz, ela é muito forte, ela é muito verdadeira. Então nós lembramos muito desse momento. Mas se nós pensarmos um pouco e virmos para esse momento, que é o lavar os pés, esse texto que fala, é um texto que nos retrata a vida de Jesus, o que ele viveu. Então, ele é muito cheio de pequenos detalhes que enriquecem e nos mostram como foi a vida de Jesus. O tema de hoje que nós vamos estar falando é felicidade e pés sujos. Estranho, né? Um pouco estranho. Mas eu prometo para vocês que vocês vão entender até o final. Até o final vocês vão estar entendendo por que felizes e pés sujos. O texto ele inicia da seguinte forma, ali no primeiro versículo. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Então a gente vê que estava chegando a Páscoa. Isso já estava acontecendo. E na Páscoa, lembra do Cordeiro, que eram mortos, né, em favor dos pecados das pessoas. E agora estava acontecendo a Páscoa, onde Jesus seria o próprio Cordeiro. Então estava chegando esse momento naquela época. Interessante também nós sabermos que algumas coisas estavam acontecendo naquele momento. Os evangelhos, eles são sinópticos, eles se completam. Então tem João, tem Lucas, tem Marcos e tem Mateus. Todos esses evangelhos, eles falam de alguma situação que aconteceu nessa época, bem nesse momento ali. Só que cada um dá uma atenção específica para um determinado ponto. Então nós vemos ali em Lucas 22, 24, que os discípulos estavam meio perdidos. Como que você fala isso? Olhem lá, leiam Lucas 22, 24. Ele coloca assim, surgiu também uma discussão entre eles, acerca de qual deles era considerado o maior. Naquele momento estava acontecendo meio que uma discussão entre eles para saber quem que era o maior. Por que saber quem era o maior? Mateus, lá mais ou menos pelo capítulo 20, ali pelo capítulo 22, pelo versículo 22, também vai retratar algo parecido dessa disputa. Ele fala da mulher de João e de Tiago, que eles também, a mãe deles vai conversar com Jesus e pede para que quando ele for no seu reino, que um sente de um lado, do lado direito, e do outro lado esquerdo. Então existia ainda uma disputa. O que nós entendemos com isso é que a essa disputa, os discípulos não estavam preparados. Estava chegando já a Páscoa, Jesus já não estaria mais com eles naquele momento, e eles estavam perdidos. Se a igreja dependesse, talvez, naquele momento deles, a igreja não teria mais, a mensagem de Jesus ficaria por ali. Talvez um mês depois a igreja já teria acabado, porque eles estavam sem instrução, eles estavam totalmente perdidos. Todo aquele investimento de 3 anos de discipulado, onde eles estiveram lado a lado de Jesus, eles estiveram vendo os milagres,
que João até não retrata como um milagre, eles falam as situações que Jesus, o que mostrava que Jesus era Deus. Ele não retrata como um milagre, ele retrata dessa situação, do que acontecia. E os discípulos estavam totalmente perdidos. E nesse momento, que eles estavam perdidos, Jesus toma uma atitude. E é uma atitude um tanto forte, que é o que nós vamos ver. Só para ilustrar o que é essa atitude forte que Jesus tomou, existia um carreteiro ou um charreteiro que puxava uma carroça, era o condutor de uma carroça, e o seu burro, ou a sua mula, empacou. Ela não ia nem para frente nem para trás, ela estava travada. Ele não sabia mais o que fazer. E de repente chegou um fazendeiro do lado dele e perguntou: posso ajudá-lo? Daí ele falou: sim, mas eu não vejo como você vai poder me ajudar. Aí o fazendeiro pegou, foi até a beirada da estrada, ele pega um galinho, uma arvorezinha ali, e volta e toca entre os dois olhos, na cabeça, né, do burro. Toca nos olhos do burro. E vai para trás do burrinho, ou do jumento, e fala assim: anda. O burrinho automaticamente começa a andar. Ele fala: como? Como que você fez isso? Pois eu estava aqui, eu já tinha feito de tudo, já tinha batido com a rédea, já tinha ido lá puxar na frente, já tinha gritado, já tinha falado de todas as formas. Como que você chegou aqui, bateu nele com o galho, falou para ele andar com voz calma, e ele andou? Ele falou assim: eu chamei a atenção dele. Quando eu bati com o galho, levemente na cabeça dele, eu chamei a atenção. E então, nesse momento, o que eu trago com essa história? Jesus, de alguma forma, ele fez esse momento de lavar os pés dos discípulos como um exemplo, como um chamar de atenção, porque eles estavam totalmente perdidos. Para vocês entenderem um pouco do contexto do que acontecia nessa época, então, nessa época, lá na Palestina, era um local que não tinha pavimentação igual nós temos hoje. Então, tinha estradas que eram estradas de chão. Eram estradas que os pés, se estava com o tempo bom, né, com o sol, os pés das pessoas ficavam empoeiradas. Se o tempo estava ruim, estava com chuva, os pés das pessoas ficavam molhados. Molhados e cheios de barro, né? Então, era normal que nas casas tivessem sempre, na porta de entrada, vasilhas com água, uma concha e panos. E detalhe, um servo. Um servo para lavar os pés daquele que chegasse. Uma outra coisa que acontecia nesse tempo também, que era naquele momento, eles não tinham mesas. Então, eles não sentavam como nós, nas cadeiras, onde os nossos pés ficam longe das nossas mãos e dos nossos rostos. Eles se sentavam no chão. E também estavam ali, um do lado do outro, e muitas vezes reclinando e se segurando pelo seu cotovelo. Eles comiam dessa forma. Então, o que ficava evidente naquele local? Os pés. Então, por isso que tinha em cada casa uma bacia para lavar os pés e também o servo. Então, naquele momento que Jesus pediu para que eles fossem preparar lá o local para a ceia, alguém preparou. Quando eles chegaram lá já estava tudo pronto. Eles já estavam sentados à mesa, já estavam sentados ali no chão, aguardando a ceia. O texto nos mostra isso. O texto fala que Jesus se levantou. Então, eles já estavam sentados. Viram que eu falei sobre a discussão? A discussão de quem era o maior, lá que nós vemos lá em Lucas? Será que essa discussão era para saber quem era o maior ou era para quem seria o menor para lavar os pés? Porque eles estavam com os pés sujos. Eles estavam naquele local ainda com os pés sujos, mas eles não tinham compreendido a essência de Jesus. E essa essência nós podemos ver lá em Filipenses 2, 5, 8, que Paulo escreveu nessa carta. Ele faz um resumo não, mas ele faz
ele fala de como era Jesus. Então, Filipenses 2, do 5 ao 8, ele fala assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou o ser igual a Deus. Era algo que deveria apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo. Tomando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e a morte de cruz. Os discípulos não estavam entendendo isso. Eles estavam perdidos. Eles estavam querendo saber quem era o menor, para que ainda fosse, de repente, lavar os pés. Então havia essa necessidade de alguém lavar os pés, porque os pés estavam sujos e os pés estavam expostos. Jesus, numa chamada de atenção, como aquele fazendeiro, ele se levanta, pega, tira sua capa, pega a toalha, põe na cintura, pega a bacia e começa a lavar os pés dos discípulos. Isso no versículo 4 e no 5. Eu gostaria de ler já, contando um pouquinho já dessa situação. Assim levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água na bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando com a toalha que estava em sua cintura. Tem um detalhe que eu passei, mas eu quero voltar um pouquinho propositalmente. Eu quero voltar. Ele vai lavar os pés dos 12 discípulos. Só que no versículo 2, eu não li uma coisa. O que fala lá? Estava servindo o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Então tinha alguém ali, entre aqueles 12, que ia trair Jesus. E eu pergunto para vocês, Jesus ia lavar os pés dele. Como lavar os pés daquele que te trai? Como lavar os pés daquele que fala mal de você? Como lavar os pés de alguém que fala pelas suas costas, que vai te trair? Como? Como Jesus fez isso? E o silêncio é proposital, o tempo é proposital, para que realmente nós pensamos, não é, pastor? Assim que o senhor fala? Que realmente nós refletimos, como fazer isso? Jesus, quando ele faz aquilo, lavar os pés de Judas, aquele que ia traí-lo, ele não lava porque o que Judas faz. Não é pelo que Judas é que Jesus lava os pés dele. É por quem Jesus é. Vocês me compreendem? Jesus não estava lavando o pé por quem ele era, mas sim por quem Jesus era. Por isso que ele lava os pés. Ele era servo, desde o início ao final da sua vida. Ele era servo. E ele lavava os pés. Vou contar uma historinha para vocês que ilustra um pouquinho sobre isso. Eu vi uma pessoa, ela estava passando por um lago, e nesse lago ela percebeu que havia um escorpião, e aquele escorpião estava se afogando. No intuito de salvar aquele escorpião, ela entrou na água, pegou-o de lá, e quando ele estava chegando perto da margem, quase chegando perto de uma parte seca, o escorpião virou e picou ele. Aí uma pessoa que estava do lado falou, mas, poxa, como você fez isso? Você não sabia que o escorpião ia te morder? Sim, eu sabia. Mas ele fez o que tinha que fazer porque é a natureza dele. Ele fez o que é normal para ele. Eu fiz aquilo que a minha natureza me transformou, ajudar ele. Eu ajudei ele. É pela minha natureza que eu fui transformado. É por aquilo que eu fiz e por aquilo que eu aprendi. Então está em mim, em salvá-lo. Ainda que eu soubesse que ele ia me picar, eu fiz aquilo para que
pela minha natureza, pelo aquilo que eu aprendi, aquilo que está em mim. Jesus foi da mesma forma. Jesus fez isso, inerente ao que a pessoa faça, inerente ao que a pessoa fez. Ele foi lá e lavou os pés de Judas. Amém, meus queridos? Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos seguir um pouquinho mais à frente. Agora eu vou para o versículo 12. No versículo 12, então, ele termina de lavar os pés. Jesus já terminou de lavar os pés dos 12. Eu vou avançar e vou retroceder um pouquinho. Então, no versículo 12, ele fala assim: quando terminou de lavar os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhe perguntou: vocês entendem o que eu lhe fiz? Uma resposta básica seria: você lavou nossos pés, ou o Senhor, o Mestre, lavou nossos pés. Por que Jesus pergunta uma coisa parece tão óbvia, né? Porque vocês compreendem o que eu fiz? É porque algo mais estava naquilo ali, naquele ato, no que aconteceu. Ele fala da seguinte forma: vocês me chamam de mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo o senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Isso está lá no versículo 13 e no 14. Então, ele chama a atenção, pergunta para eles o que eles tinham feito e depois fala para eles que eles o chamam de Senhor. Ele sendo o mestre, ele sendo o Senhor, ele teve a humildade e foi lá e lavou os pés dos outros discípulos. Agora, para os irmãos crentes que acham que Jesus está instituindo outra ordenança. Vocês sabiam que por essa situação de que Jesus estava lavando os pés dos irmãos, dos discípulos, alguns irmãos nossos, algumas igrejas acham que elas devem fazer isso o tempo todo? Elas devem de fazer a lavar os pés dos outros, uns dos outros? Eu espero que vocês estejam entendendo que esse lavar os pés, na época, ele foi o momento. Aquilo deveria acontecer daquela forma. Mas o lavar os pés, ele é no sentido figurado. Deus ali, Jesus naquele momento que ele está fazendo aquilo, é para que os discípulos tenham entendimento do quê? Da ação, do exemplo, e não do ato em si, apesar que isso era costumeiro na época. Mas outras igrejas acham que isso é normal e tem que ser feito. E vocês vão entender que até o final aqui do que nós vamos estar falando, que não é isso que Jesus estava fazendo, que nós devemos fazer, porque existem inúmeras situações, existem inúmeras ações que nós podemos fazer dentro da igreja. E não precisa ser a lavagem somente dos pés. Nós podemos fazer outras coisas. O que ele estava dando ali era o exemplo de algo que ele estava fazendo. Veja ali na palavra, no versículo 15, que ele fala bem exatamente. Ali, ó, eu lhes dei um exemplo para que vocês façam como eu lhes fiz. Então, ele pergunta para eles: vocês entenderam o que eu fiz? Vocês entenderam que eu lavei os pés? Beleza, vocês entenderam? Não, vocês não entenderam. Os discípulos não tinham entendido. Por isso que ele fala: façam isso como exemplo. Não é para vocês fazerem isso nas pessoas, lavar os pés, mas isso para que vocês entendam que isso foi uma ação de que é um exemplo daquilo que era para ser feito. Vamos mais à frente. Em outras palavras, existem milhares de maneiras de servir humildemente. Jesus só mostrou uma. Naquela época foi o que tinha que acontecer, mas hoje nós temos inúmeras situações que nós podemos estar realmente ajudando de inúmeras maneiras. Você percebeu que ele não faz nenhuma espécie de anúncio. Jesus ali, quando ele se levanta e vai até pegar a bacia, ele não faz nada, ele faz quieto. Ele simplesmente se levanta, vai até aquele local, pega a vasilha e começa a lavar os pés. Então, quando nós fizermos alguma coisa, nós não precisamos fazer isso. Eu fiz aquilo, eu estou fazendo. É isso que Jesus está mostrando para os discípulos. Não façam alardos, não façam, não chamem atenção quando for fazer isso.
Aquilo como tem escrito na Bíblia também, quando a tua mão direita fizer algo que a esquerda não precisa saber. Então você não faça alarde, não diga assim, foi feito isso, eu estou fazendo isso. Não façam isso. É esse o exemplo que Jesus está dando. E agora nós precisamos entender uma espécie de um conceito daquilo que estava acontecendo naquele momento. E Pedro, ele nos mostra certinho, ele já vem na hora certa ali, ele já mostra certinho para nós entendermos o conceito do que era aquilo. O que era o conceito? Vamos ver lá. Ali no versículo 13, no capítulo 13, no versículo 6. Chegou-se a Simão Pedro, que ele disse, Senhor, vai lavar os meus pés? Então, o Pedro fala, você vai lavar meus pés? Só que vejam, Pedro não fala chorando, não fala de uma forma diferente, ele fala meio irritado, dá para perceber talvez uma entonação dele, ele irritado. O senhor não vai lavar meus pés. Eu não sou digno que o senhor lave meus pés. Aí Jesus responde, você não compreende agora o que eu estou lhe fazendo, mas tarde, porém, entenderá. Então ele dá um tempinho, Pedro, mas se esperasse mais um pouquinho ali no versículo 8, ele já está contando tudo, né? Mas não é assim que funciona. Pedro ainda tinha que passar por algumas situações. Em outras palavras, vou explicar. Depois, Pedro, depois você vai entender tudo isso aqui. Tudo o que está acontecendo agora. Ali no versículo 8, ele fala da seguinte forma. Disse Pedro, não, nunca lavarás os meus pés, Jesus. Então, existe essa forma de falar ali, não, nunca, a gente tem que dar uma atenção para ela, porque ele está falando duas vezes praticamente a mesma coisa. Então isso é uma palavra de força. Não, nunca, de jeito nenhum, de maneira alguma o Senhor vai. A gente tem que entender isso. Às vezes algumas coisas na palavra ela nos dá esse entendimento. Então Pedro tinha uma certeza enorme. Não, o Senhor não vai fazer isso. Eu não sou digno que o Senhor faça isso. Só que depois Jesus já responde ele de uma outra forma. Jesus já coloca ali, talvez naquele momento que Pedro chegou e falou assim, não, o Senhor não vai lavar meus pés. Talvez Jesus deu uma olhada para ele, recuou um pouco e falou assim, o que ele fala daí ali? Se não os lavar os teus pés, né? Deixa eu ler certinho aqui. Se eu não os lavar, você não terá parte comigo. E eu acho que isso foi tão forte que Pedro, na hora, já muda de rumo, né? Ele estava indo para uma situação de que não vai fazer, aí no momento ele já muda de direção e fala como? Fala diferente com Jesus. Fala a resposta, né? Então ele respondeu Simão Pedro, então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Ele já exagera tudo, né? Ele já quer, então, que lave o corpo inteiro. Me dê um banho, então, não quero nem um centímetro do meu corpo ali livre da água. Eu quero que o Senhor me dê um banho, exagerado, né? E Jesus fala para ele o quê? Ali no versículo, no 10, ele já responde de novo. Jesus já fala, quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo, o resto, né? Todo o seu corpo está limpo. Está em João 13:10. O que nós podemos entender então ali? Existe uma distinção entre um banho e lavar os pés. Quem já tomou banho não precisa mais lavar os pés. Mas ele fala que lavar os pés é algo que deveria ser como uma manutenção. E preste bem atenção. Quem já tomou banho, o que seria esse banho? Talvez no nosso pensamento venha o que na nossa cabeça? O batismo. Talvez seja, né? O batismo. A gente mergulha na água, a gente tomou um banho inteiro. Ou será que de repente é o batismo do Espírito Santo? Será que é isso que Jesus estava falando naquele momento? Quem já se banhou não precisa lavar todo o corpo, somente os pés. É muito óbvio que nós já pensemos em algumas coisas desse jeito. No batismo do Espírito Santo. Mas não é isso. Jesus fala para nós que apenas 11 tinham se banhado nisso. Um não tinha se banhado, apesar de ter sido lavado os pés dele. O que é esse tomar esse banho? É quando nós aceitamos o Senhor Jesus. Nós declaramos para Ele que Ele é nosso único e suficiente Salvador. É quando nós colocamos para Ele, numa oração,
quando nós venhamos aqui na frente, que nós falamos assim: Senhor, me salva. Eu não tenho mais o que fazer, eu não consigo mais, eu não tenho nada na minha vida, algo falta na minha vida. É esse que é o verdadeiro se entregar. É orar a Deus que Deus venha estar com ele ali naquele momento, se entregar realmente a Jesus, de corpo inteiro. Todos ali tinham feito, exceto um. Por que Judas não fez isso? Vocês conhecem a história de Judas? Judas, desde o começo, ele achou que Jesus ia ser o libertador. E ele era o libertador. Só que ele não tinha entendido. Porque Judas achava que Jesus seria o libertador como Moisés, que veio, libertou o povo, tirou do Egito, destruiu praticamente o Egito. Ele achava que Jesus ia ser dessa forma. Só que na época ali, quem queria contra Roma. E Judas, quando ele percebeu que Jesus não ia libertar ele dessa forma, a libertação não era dessa forma, ele começou a duvidar. Então ele não teve essa entrega verdadeira que os outros tiveram. Ainda que os outros viessem a duvidar, como Tomé, ainda que Pedro viesse a negá-lo por 3 vezes, eles entenderam e eles se entregaram verdadeiramente, mas um deles não tinha se entregado. Então, quando fala sobre nesse momento ali, que quem já se banhou não precisa, é isso, é quando nós entregamos as nossas vidas a Jesus. Olha a importância de quando você aceita Jesus. Há um mover em nossas vidas. John Wesley fala da seguinte forma, esses dias eu aprendi isso com o Moacir estava vendo e eu li isso, daí fui buscar. John Wesley fala que quando nós se convertemos, nós saímos do mundo. Mas quando nós buscamos a santificação, o mundo sai da gente. Essa é uma frase de John Wesley. E é verdadeira, né? Muito verdadeira mesmo. Quando nós se convertemos, nós saímos do mundo. Mas quando nós buscamos a santificação, todos os dias, que não é fácil, porque hoje nós lemos aqui que é matar a carne. A carne não tem mais esse poder sobre nós, mas quando nós fazemos isso, nós estamos estando se alinhados com aquilo que Jesus falou. Nós estamos seguindo o caminho. Pois bem, então, eles não precisavam, eles iam ser lavados seus pés, mas ele não precisava lavar o seu corpo inteiro. Esse é o entendimento. O primeiro banho da regeneração, você só precisa de uma vez, só precisa ser salvo uma vez, ou como Paulo escreveu em Tito 3. Paulo nos dá uma ideia agora em Tito 3 do que é essa salvação mesmo. Tito 3, versículo 5. Não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia. Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Isso é o que nos purifica por inteiro. Amém, meus queridos? Agora nós vamos ver existe um homem naquela sala que nunca havia passado pelo banho espiritual. Apesar de ter seus pés lavados, veja que no verso 10 e 11, olha só, aquilo que eu falei para vocês em relação a Judas. No versículo 10 e 11 de João, ele fala assim: quem já se banhou precisa apenas lavar os pés, todo o seu corpo está limpo. E Jesus falando: vocês estão limpos, mas nem todos, pois ele sabia que alguém iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. Preste atenção nisso. Creio que existem muitas pessoas que pensam estar bem com Deus. Olha que forte isso. Porque pediram para Jesus lavar os seus pés. Ou seja, perdoar pecados individuais. Essas pessoas se ajoelham e confessam seus pecados, mas nunca pediram para Jesus salvá-los. Dar-lhes um banho completo. Isso é isso que nós, os não crentes, fazem. Quando os não crentes chegam aqui, aquelas pessoas que não conhecem Jesus, eles chegam dessa forma. Eles querem pedir somente para que Jesus tire os pecados deles. Eles estão sujos, estão se sentindo sujos. Eles não querem entregar a sua vida verdadeiramente a Cristo. Eles querem só se livrar
daquilo que está atrapalhando a sua vida. Eles querem isso, porque eles acham que aquilo ali, e pode realmente eles se livrarem daquilo, mas eles vão pecar novamente. Eles vão voltar e vão se sujar novamente. Porque eles não entregaram a sua vida a Cristo. Assim como foi falado, quando há uma conversão, você sai do mundo. E para os crentes, e para nós, isso é para os não crentes, né, que chegam aqui e pedem só isso. E nós? E nós que estamos aqui dentro da igreja, que aceitamos Jesus, e estamos infelizmente ainda com os nossos pés sujos, e não pedimos para limpar os nossos pés. Então, para o crente, aqui vai uma mensagem. Pedro, você não pode estar em comunhão comigo, com os seus pés sujos. Veja como funciona. Você toma um banho na hora da salvação, mas depois, quando caminha na estrada, você começa a se sujar novamente. A estrada vai acontecer isso. Nós estamos caminhando, nós estamos andando num mundo que jaz do maligno. É inerente, vai acontecer de nós cairmos e pecarmos. E Pedro estava nessa forma. Então é preciso que seja lavado os seus pés. É preciso que nós se arrependamos disso. Talvez por isso, infelizmente, seja que nossas igrejas estão cheias de pessoas que não fazem nada, porque estão ainda cheias de pecados. Elas não entenderam que precisam se livrar desses pés sujos. Mas, infelizmente, não existem pessoas prontas e capazes para lavar esses pés. Na ação do que é verdadeiramente isso, lavar os pés, ouvir pecados, estar orando junto com elas. Talvez seja isso, que nossas igrejas estão cheias de pés sujos. Muitas vezes nós estamos felizes com nossas vidas que levamos, está tudo muito bem, está tudo muito bom, mas nós não temos olhado para os pés sujos que estão aqui na igreja, aqueles que têm chego, e é isso que Jesus está falando. Jesus está falando conosco nessa noite, através do lava-pés, através daquele momento que eles estavam passando. Assim como Jesus falou com os discípulos, Deus está falando conosco nessa noite. Amém? A cura para tudo isso. A cura. Agora a mensagem primária dessa mensagem não é lavar os seus próprios pés. Vocês viram que o que fala ali é para que um lave os pés dos outros, mas lavar os pés do próximo. Não é para que você, não é para que cada um dos seus discípulos, daqueles discípulos, lavasse os seus pés. Não foi isso que aconteceu. Jesus lavou os pés de cada um deles. Então não é para que nós tentemos lavar os nossos pés. Não é para que nós tentemos chegar somente para Deus e querer colocar os nossos pecados. Porque vocês já perceberam que isso é muito fácil fazer? Parece que quando a gente chega para Deus, por Deus não estar, nós imaginarmos que Deus não estarmos ali, parece que é tão fácil a gente confessar os nossos pecados para Deus. Mas o que aqui ele está falando é que nós devemos um ao outro confessar os nossos pecados. Só que aí tem que ter uma grande responsabilidade daquele que está ouvindo, né? Para que isso não seja disseminado na igreja e venha criar mais problema ainda. Então o pecado, quando nós, um ao outro, façamos uns aos outros, lavemos os pés um dos outros, é exatamente isso. Que a igreja esteja pronta a ouvir pecados. Nós temos, talvez, nós não estejamos prontos a falar os nossos pecados. Parece que quando a gente peca, nossa, a gente está fazendo algo totalmente... É errado, sim, é errado. Mas nesse percurso, Pedro errou. E nós também estamos errando. E nós temos medo e vergonha de falar dos nossos erros. E nós precisamos lavar os nossos pés. Nós precisamos colocar isso para fora. E é muito difícil falar para uma outra pessoa. Porque daí uma outra pessoa que agora sabe do meu pecado, sabe da minha dor, sabe da minha dificuldade. Mas agora essa pessoa está lendo, ela está orando comigo. Ela está intercedendo por mim. Então a responsabilidade agora é nossa. Nós temos que estar atentos. E eu vou provar para vocês que nós temos que estar atentos aos pés sujos. Porque há uma promessa muito grande
nesses pés sujos. A igreja tem que estar atenta. Amém? Agora vocês sabem essas coisas. Vamos lá para o versículo 17. João 13, no versículo 17. Fala assim, ó. Agora que vocês sabem essas coisas que eu acabei de falar para vocês, felizes serão. Então agora vocês sabem, é questão de inteligência. Agora vocês ouviram, agora vocês sabem. Então é só praticar. Só que muitas pessoas, infelizmente, param ali. No saber essas coisas, vocês sabem essas coisas. E param ali. Felizes serão. O que precisa mais? O que fala na palavra ali? Pode falar. Se praticarem. Então, temos que ler até o final. Agora que vocês sabem todas essas coisas, tudo aquilo que Jesus fez, mostrou para nós, agora ele fala, felizes serão, se vocês praticarem. A expressão bem-aventurado, que significa feliz pleno, é uma felicidade plena. Você deseja ser feliz? Claro que sim, todos nós desejamos ser felizes. Então, o que nós temos que fazer? Praticar. Procurar, buscar essas pessoas que estão com os pés sujos. E não é muito difícil, eu tenho certeza que o meu tem. O meu pé está sujo. E eu preciso que vocês falem comigo. E eu preciso que vocês tenham entendimento disso. Que nós vamos crescer como igreja quando nós estivermos em união, em comunhão. Um lavando os pés dos outros. Não no sentido, no ato específico, mas sim como Jesus nos ensinou. Que nós precisamos ouvir os irmãos e estar atento a esses pés sujos. No verso 17, muitos crentes colocam um ponto final ali, mas nós não podemos colocar esse ponto final. E agora eu vou colocar algumas aplicações para isso. Nós vimos o que Jesus nos mostrou, os discípulos viram. Agora nós precisamos aplicar isso. O primeiro princípio é lavar os pés, significa abrir mão de privilégios. Agora pega mais um pouco. Agora Deus pega mais um pouco na gente aqui. Porque foi isso que Jesus fez. Quando João, ele relata ali o currículo de Jesus, era isso. Jesus era Deus. Jesus conhecia todas as coisas, sabia o que ia acontecer. Todas essas coisas Jesus sabia. Mas ele abriu mão de tudo aquilo ali para servir. Então ali está o ensinamento. Então nós temos que perder esse privilégio. Você não pode querer escolher quem você vai lavar os pés. Porque é muito fácil lavar os pés daquele que pode fazer alguma coisa para mim. Eu vou lavar o pé do pastor, o pastor vai lá e vai me ajudar em alguma coisa. Eu vou lavar o pé de alguém ali que tem uma abastância maior ali financeiramente, ele vai me ajudar de um outro lado. Então eu estou escolhendo. Eu vou lavar os pés do Messias, porque o Messias vai levar eu para Angola. Vai me levar lá para uma viagem diferente. Então eu estou escolhendo, eu estou direcionando quem as pessoas que eu vou lavar os meus pés. Isso vai resultar o quê? Que enquanto eu ficar esperando alguma coisa em troca, eu não vou lavar o pé de ninguém. Porque eu vou estar esperando alguma coisa. E Jesus nos fala para que nós não esperamos nada das pessoas. Porque ele não esperou nada daqueles discípulos. Inclusive, ele lavou os pés daquele que traiu ele. Então, nós temos que abrir mão desse privilégio. A nossa tendência é lavar os pés daqueles que nos lavam os nossos. Por isso, muitos de nós não lavarão pés. Mas pense nisso, Jesus lavou todos os pés dos 12 discípulos. E qual foi a reação deles? Tomé ainda duvidava. Judas ainda o traiu. Pedro ainda o negaria. Mas Jesus ainda lavou os pés de todos. Abra mão dessa prerrogativa de escolher. O segundo princípio é lavar os pés e abrir mão da prerrogativa de escolher quem você serve e como serve. Você tem que abrir mão de como serve e de quem você serve. Se você somente serve os pés da conveniência, nunca será um servo. Se você serve apenas os pés de algo que o anima e revigora, então passará muito tempo sem lavar pé algum.
Por isso, enchemos nossas vidas de diversão e brinquedos, e enchemos nossas igrejas de pés sujos. Nós estamos felizes, mas existem inúmeras pessoas com os pés sujos. Aqui, dentro da nossa igreja, dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Mas nós estamos felizes. Nós temos tudo o que precisamos. Mas não se dobramos e servimos ao Rei. Um Rei que tudo pode, que tudo perdoa se colocarmos diante dele. Então, quando nós formos falar com as pessoas, nós temos que ter essa convicção. Abrir mão dessas prerrogativas. Está cheio de salas de adolescentes aí com os pés sujos. Está cheio de salas de jovens com os pés sujos. E nós precisando de pessoas que lavem seus pés. Eu vou ler um poema de Ruth Harms. Ela fala assim, cabe bem exatamente em tudo isso que nós vimos aqui. Ela coloca assim no começo do poema. Me pergunto, sabe, Senhor, te sirvo com grande fervor e emoção quando sirvo sobre os holofotes. O Senhor sabe como eu falo com zelo numa reunião das mulheres. O Senhor sabe como fico animada quando promovo uma reunião de grupo. O Senhor conhece o meu genuíno entusiasmo num estudo bíblico. Mas me pergunto como eu reagiria se o Senhor me desse uma vasilha com água e me pedisse para lavar os pés calejados e enrugados de uma senhora, todos os dias, todos os meses, numa sala onde ninguém me visse nem soubesse do que eu estou fazendo. Cabe bem, né, meus irmãos? Muitas vezes a gente serve quando a gente vê um holofote, quando as pessoas estão vendo. Mas, infelizmente, isso não tem efeito. Só vai ter efeito momentâneo para a pessoa que está recebendo. Mas na tua vida, de nada está adiantando. Faça isso com o coração pronto de servir, assim como foi o coração de Jesus, que serviu desde o início da sua vida até o final. Um coração de servo. E é isso que ele nos deixa de exemplo. Não estejamos nós querendo ver quem é o mais importante. Quem que fez mais irmãos, que conseguiu trazer aqui para dentro da igreja mais irmãos. Não pesemos isso na balança. Pesemos sim aquilo que nós fazemos no oculto. Aquilo que nós fazemos quando as pessoas não estão olhando. Isso é muito importante. Você percebeu que João não fala nada se os discípulos, depois do determinar ali aquele lava-pés, lavaram os pés de Jesus? Não está escrito em nada. Não fala, ninguém fala sobre isso. Mas será que não nos permite a pensar? Será que Jesus voltou para a mesa e ficou com os pés sujos? Eu creio que não. Eu creio que no meu coração, que aqueles discípulos que ficaram, com certeza, porque o que ficou, que traiu Jesus, esse não fez, esse não entendeu. Mas aqueles que ficaram, pediram para Jesus para lavar os seus pés. Talvez um lavou, outro enxugou, talvez um lavou um pé, outro lavou o outro. Não está escrito isso aqui. Mas isso nos cabe a fazer pensar. Por que isso? Por que você está falando isso, Amadeu? Porque com certeza eles entenderam. Talvez não a curto prazo, mas a longo prazo eu tenho certeza. Porque esse que nós estamos falando aqui, eles morreram por Cristo. Eles morreram pelo seu mestre. Eles continuaram tudo aquilo que Jesus pregou, tudo aquilo que ele falou. Cada um deles morreu por aquele mestre. Ele honrou aquele mestre. Ele fez e eles entenderam isso. Então, com certeza, a gente pode saber que Jesus, os seus pés também foram lavados naquele momento. Amém, amados? Fiquem em pé, eu gostaria de estar concluindo com vocês. Essa palavra
É uma palavra com certeza, de exortação, uma palavra que fala conosco, uma palavra que mexe conosco, mexe comigo, eu tenho certeza que mexeu com o coração de vocês. Porque muitas vezes nós estamos assim. Nós estamos assim, servindo de qualquer forma, servindo quando tem alguma coisa que as pessoas estão vendo, e nós precisamos entender e buscar de Deus em nossas vidas quem são essas pessoas que precisam. Comece a olhar para os pés sujos que estão aqui, porque esses pés sujos estão carentes de nós, que entendemos isso já. É preciso nós termos esse amor, porque é somente com amor que nós vamos poder estar tirando esses carrapichos, tirando essa sujeira que estão encostada nos pés dos nossos irmãos, nos meus pés, nos pés de vocês. É com esse entendimento e com esse coração que nós vamos na rua, vamos buscar pessoas para estar dentro dessa igreja, para elas adentrarem essas portas, e nós temos que ter esses corações. Um coração contrito, um coração aberto, pronto a curar, pronto a lavar, pronto a ouvir esses pecados, pronto a orar junto, orar por essas vidas. Porque somente a palavra de Deus fala que nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros e pedir perdão. Muitas vezes nós queremos esconder esses pecados, mas nós temos que entender que não é isso que Jesus quer que nós façamos. Isso vem à luz. Isso vem à luz. Vem à luz porque Ele é a luz. E tudo que estiver em oculto vai vir à luz. Então nós precisamos, com amor, com carinho, ouvir os pecados dos nossos irmãos. Então é uma reflexão que nós devemos fazer. Eu não sei como está teu coração hoje. Eu não sei se você estava pronto a ouvir essa palavra. Mas eu tenho certeza que Deus trouxe essa palavra para nós, como igreja, porque nós estávamos carentes. Nós necessitávamos desse ânimo, desse corrigir da nossa direção. Se você sentiu no seu coração, que essa palavra trabalhou no seu coração, eu não quero que você venha aqui à frente, só coloque a sua mão, eu quero que a igreja feche os seus olhos, coloque a sua mão no seu coração. Se você sentiu isso, que essa palavra tocou no seu coração, que você precisa ser melhorado, coloque a sua mão no seu coração e nós vamos estar orando. Mas se porventura houver alguém aqui na igreja que precisa ainda desse banho completo, não somente de lavar os pés, mas desse banho completo, que é aquele que não aceitou o Senhor Jesus como seu único e legítimo Salvador, eu peço agora que você levante o seu braço, porque você viu nessa noite a importância desse banho espiritual. Você sentiu a necessidade e você viu a necessidade desse banho espiritual, esse banho completo, que só vem quando nós entregamos as nossas vidas ao Senhor Jesus. Eu vou orar. Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado pela Tua palavra, pelo Teu amor, Senhor Deus. Por tudo que o Senhor falou conosco. Eu peço, Senhor Deus, que aquilo que eu não consegui chegar ao coração do Teu Filho, que o Teu Espírito Santo venha, Senhor Deus, a dar esse entendimento, Senhor Deus. Eu repreendo toda a ação do inimigo, Senhor Deus, que tenta, Senhor Jesus, dizer ao Teu Filho que não é necessário que Teu Filho se entregue a Ti, que não é necessário que o Senhor, que esse verdadeiro entregar a Ti, Pai. Eu quebro isso, Senhor Deus. Eu oro, Senhor Jesus, para os Teus filhos que aqui estão, Senhor Deus, colocando diante de Ti, Senhor Deus, as suas vidas, Pai, e dizendo: eis-me aqui, Senhor Deus, eu quero ser servo, eu quero servir, Senhor Jesus, porque quem não serve, Pai. Eu necessito na minha vida, Senhor Jesus, ser esse servo que o Senhor foi, Pai. Esse servo, Senhor Deus, desde o início até o final, Pai. Eu quero ser esse servo que inerente à situação, inerente à pessoa, Pai. Eu quero servir desde aquele do mais abastado àquele mais pobre, Pai.
Eu quero servir aquele que pode me oferecer algo e também aquele que não pode me oferecer nada, Senhor Deus, porque isso não faz mais parte de mim. Eu sirvo porque a essência em mim é servir, ó Pai. Pai, derrama da tua bênção sobre os teus filhos que aqui estão, Pai, sobre a minha vida, Senhor Deus. Eu quero ser servo, Pai. Eu quero servir, Senhor Jesus. Eu quero entregar a minha vida aos teus pés, Pai. Eu quero entregar, Senhor Jesus, tudo aquilo que eu sou, Pai. Tudo aquilo que nós somos, Senhor Deus. Faz uma igreja nova. Faz algo novo em nós, Senhor Jesus. Eu entrego a minha vida, eu entrego a vida dos meus irmãos nas tuas mãos, ó Pai. Nos usa, nos direciona, Senhor Deus, a sermos servos, Pai, a ouvirmos, Senhor Deus, e termos, Senhor Jesus, compaixão, Pai, compaixão por aqueles que estão chegando aqui, Senhor Jesus, muitas vezes quebrado, muitas vezes, Senhor Jesus, com as suas vidas deslaceradas, com as suas famílias, Senhor Jesus, totalmente, Senhor Jesus, quebradas, Senhor Deus, destruídas, Senhor, mas nós queremos, Senhor Deus, ter esse coração que o Senhor tem, Pai, servo. Nós queremos ser esse servo, Senhor Jesus, desde o início da nossa vida até o final, Senhor Jesus, porque é essa a essência que o Senhor tem, é isso que o Senhor nos passa, é isso que o Senhor nos faz entender, Senhor Jesus. Pai, muito obrigado, Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito na minha vida e na vida dos teus irmãos. É o que eu te peço e te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória, glória a Deus. Amada igreja, pode se assentar.